de Deus. 10h40 aqui no programa. Vamos aqui bater um papo legal com a nossa irmã lá da Inglaterra, Maria Ira. Tá aqui no estúdio com a gente. Seja bem-vinda, bom dia, aqui no programa Hora da Família. Bom dia, Rony. Bom dia a todos os irmãos da Palavra Viva de Deus. Bom dia, família Santa Conceição, e para o Eugênio também, para todos vocês. Bom dia. Deixa eu falar para você, como você está sentindo lá no Santuário de Deus Pai, a Palavra Viva de Deus, né, de estar com a família Conceição? Conta pra gente. Pela primeira vez que você vem, né? Pela primeira vez. Primeira vez eu estou sentindo assim uma paz imensa, uma paz muito boa. Como é que foi o Natal? O Natal foi maravilhoso, eu passei com a família. Você encosta o microfone um pouquinho. O Natal foi maravilhoso, eu passei com a família Conceição. E eu fiquei impressionado como tudo acontece tão rápido, né? Eu chamo de missa, fomos àquela missa maravilhosa na Igreja de Deus Pai. Depois fui para a casa da família Santa Conceição e jantamos, e logo depois da ceia começa o show maravilhoso, né? Todo mundo pega seu instrumento e começa a cantar. Verdade, né? É incrível. O programa de ontem, né? A live lá. Mas no dia do Natal mesmo, né? Que tudo, você vê todo mundo ali comemorando o nascimento de Jesus Cristo, é incrível. E canta para ele, é divino. O modo assim que eles cantam, né, ali, Estando de Reis ali, né, o estilo do musical, bate uma saudade, né? Bate uma grande saudade. Quando eu vejo eles cantando, eu sinto saudade do tempo dos foliões, né, que antigamente os foliões saíam nas casas, né, de Santos Reis. Exato, assim. Só que os foliões assim, sem a dança, né? É a música, sim, né? Só a música, né? Que toca no coração, toca bem profundo no seu coração, mas não sem a dança, né? Isso mesmo. É uma coisa bem divina, especialmente para Deus. É incrível. Você sente isso? Que legal. A Maria Ira, né? Você é a primeira vez que você vem aqui, né? No santuário. Primeira vez conhecer que a igreja, conhecer a família Conceição. Exato. Você participou com a gente do podcast, né? Foi muito bonito. Com relação ao conhecimento, né, que você teve com a obra Palavra de Deus, com essas mensagens, conta mais um pouquinho pra gente, porque tem muitas pessoas que às vezes não ouviram o podcast, né? E tá ouvindo a Rádio São José. Eu achei muito bonito, né? Porque você fala que você teve esse conhecimento, mas o seu esposo também não teve conhecimento, mas você sente que ele também gosta, né, das mensagens, né, do seu exemplo que você dá para ele, né? Conta um pouquinho pra gente com relação a isso, conhecimento que você teve da Palavra Viva de Deus. Sim, meu marido, ele acredita, né? Ele, como vocês falam, tem esse processo que as pessoas são bem devagar para aceitar, né? Tem que levar o tempo deles e a gente não pode forçar. Então é isso que eu estou fazendo, eu não estou forçando. Eu modifiquei um pouco, né, a casa, já comprei estátuas e fiz santuários de casa, inclusive um no meu quarto, no quarto da gente, né? E comprei rosário para mim, para o meu marido. Eu sempre tive um rosário na minha bolsa, sempre andava com rosário, mesmo antes de eu acompanhar a obra. Sei. Mas eu comprei um para o meu marido também. E quando eu estou rezando o Santo Rosário, ele vem, senta do meu lado, se ajoelha, né, do meu lado às vezes e bota as mãos ali postas. Junto com você? Junto comigo, E reza junto? Ele não reza a minha língua, mas ele fica ali fazendo a oraçãozinha dele da maneira dele. Ou escutando. Certo, E às vezes eu sempre fecho a porta, né? Porque Jesus Cristo sempre pede pra gente fechar a porta do seu quarto e reza em cima. E é isso que eu faço. Então, às vezes ele vem e abre a porta do quarto e fala, Ira, deixa a porta aberta para a energia vir para cá, vir para o meu... Então ele tem muita fé, né? Tem muita fé. Ele tem muita fé, porque uma coisa que eu estava comentando ontem com esses anjos de lá do barraco, que eles chamam, né? A Márcia, a Júlia, uma coisa que eu estava comentando ontem com a Mayara, por exemplo, é que o meu marido, ele sempre foi assim, né? Teve aquela fé assim constante. Quando ele fez o projeto dele, quando ele fez o curso de Masters, no curso dele que ele estava fazendo, ele fez o projeto dele foi Anjos. Anjos, né? Anjos, entendeu? Então ele sempre acreditou em Deus, né? Porque uma pessoa que faz um projeto com anjos, né? Embora a Inglaterra seja um país que eles falam, né? Christian, né? Eles falam cristianismo, né? Sempre acredita em Deus. Mas o anglicano, eles é uma fé assim, né, que para mim é quase não existente, entendeu? É uma
fé assim que não frequenta, não é como vocês aqui, muitas coisas. Eu acho que assim, o sermão é bem curto. Eu já frequentei algumas vezes as missas do anglicano, é bem mais curto o sermão, entendeu? E eu acho que nem tão, é óbvio que eles puxam aquele lado da fé, mas não é tanto quanto a Igreja Católica, né? Sim. Mas eu acho que o meu marido, ele acredita, sim, porque como ele fez esse projeto bom, né? há 23 anos atrás, entendeu? E Anjos, é porque ele acredita, né? E é bom que você, né, no caso, pelo seu exemplo, né, você falando, ele vendo você rezando, né, tá indo pela hora, pela vida de Deus, né, e de vez em quando você fala um pouquinho, ele sabe que ele não entende muito português, mas assim, pelo exemplo, né, na modéstia, né, do respeito para com Jesus, né, isso também Jesus vai tocando no coração dele para ele vir conhecer a hora pela vida de Deus. Então, assim, esse conhecimento que você teve, né, quem foi a pessoa quem foi o anjo que Deus usou para tocar o seu coração e falar assim, não, vem para cá porque eu estou presente aqui é o lugar certo para você? Teve alguém assim que incentivou você? Conta mais um pedacinho pra gente. Não, ninguém me foi. Eu acho que eu acredito muito no meu anjo da guarda que me incentivou, mas teve essa amiga da Holanda, né, que eu já comentei, que falou para mim sobre o senhor Jaime Brunnen e falou sobre o profeta, né? Então ela só falou sobre isso. Então eu fui e procurei no YouTube. Você foi pesquisar a fundo? Fui pesquisar mesmo, os vídeos do profeta. Eu assisti aquele vídeo que ele está dando uma entrevista, como tudo começou, certo? Mas essa Igreja da Obediência de Deus Pai, na época que eu vi esse vídeo, que o vídeo foi filmado, ainda não existia, porque o local que ele mostrava era uma capela. Eu acredito que era na casa dele, certo? E eu vi que era realmente um santuário divino, entendeu? Não tive dúvida nenhuma a partir do momento que eu vi o profeta dando essa entrevista. Até na hora que você assistiu a entrevista, você sentiu no coração. Deus tocou para você para ficar firme, para acreditar, né? Eu senti que ele era um profeta escolhido enviado por Deus, certo? E eu fazia orações online com alguns padres no Rio de Janeiro. Tinha um que se chama profeta André Prazeres. Eu não sei se ele é profeta, mas dizem que ele é profeta, não sei. Sei. E eu fazia orações com ele, mas eu senti, uma vez eu senti uma coisa assim estranha, como se fosse medo. Medo? Medo. Sei. Porque os olhos dele como se ficassem assim, fogo, ele estava assim me olhando e ele me via. Mas você tinha conhecido a obra já? Não conhecia. Foi antes de eu conhecer a obra. Eu fazia essas orações e esse senhor estava fazendo as orações e tinha outro senhor do lado dele que também fazia orações com ele do texto. E eu senti medo. Então eu parei eu sentia assim estranha quando eu fazia oração. Você não sentiu mais vontade de continuar? Eles dizem exorcistas, né? Mas eu não sei se ele é exorcista. Eu senti medo, então eu parei de assistir e fazer oração com ele. Mas eu fazia com outro padre, que também, depois que eu comecei a conhecer e entender a palavra viva de Deus, eu parei, porque o Pai Nosso estava diferente, né? O pessoal rezando diferente. Eu parei de acompanhar esse padre também. E mesmo não foi só por isso, ele nunca pedia dinheiro, certo? E ele sumiu uns meses, de repente ele começou a pedir dinheiro. Eu achei assim meio estranho, porque ele falou que não queria dinheiro de ninguém, até já tinha oferecido para ajudar o povo de rua, porque ele mostrava as fotos das pessoas que vivem nas ruas, né, os irmãos de rua. Sim. E de repente ele sumiu um mês e voltou pedindo dinheiro. Então eu achei aquilo assim um pouco estranho. E a partir do momento que eu comecei a entender sobre a palavra viva de Deus, né, a conhecer e acompanhar, eu vi que tinha algo errado com aquele, da maneira que ele estava exigindo que as pessoas ajudassem financeiramente, certo? Eu acho que ele precisa imaginar na maneira que ele estava pedindo, certo? E o Pai Nosso, como Deus fala, está sendo rezado, né, dessa maneira, de maneira errada. Aí você sentiu que não estava sentindo legal estar lá e depois Deus escolheu um lugar para você. Não, você tem que conhecer a obra de Deus, o livro, né? Você tem que conhecer o meu profeta, né? Exato. Aí eu comecei, graças a Deus, eu consegui o e-mail do Eugênio, passei o e-mail para ele, ele me enviou o livro. E a partir daí tudo mudou na minha vida, né? Porque aí eu fui entendendo sobre as vestes e... Aí quando você começou o livro, você foi entendendo cada vez mais, né? Cada vez mais e fui tirando a maneira que eu usava algumas
calça comprida, eu ia para academia, eu usava calças, né, para academia e não queria mais, né? Então, o meu marido paga a academia 1 ano, e ele passei, André, eu não quero ir mais para academia, ele não entendia. Por que você não quer ir mais? Então, assim, eu fui mudando, né, aos poucos, mas talvez foi mudando um pouco rápido demais, né? A conversão foi vindo, né? A partir de... Mas a missa, por exemplo, eu frequentava uma igreja na cidade que eu moro, que tem uma catedral que é super moderna, foi construída nos anos 60 e poucos. E é super moderna, o sacrário nunca foi no centro. E sempre de lado, né? Sempre de lado. E não tem nem, para você ter uma ideia, não tem nem esculturas de santos. Os santos, tem alguns que são assim, eles fizeram santos assim nas paredes, como se fosse uma como é que chama? Curvada de cimento, né? Ah, sim. E os santos não parecem santos, eles parecem monstros. É? Parecem monstros, entendeu? Isso é na catedral de Bristol, certo? Onde eu vivo no momento. Mas hoje a gente praticamente já vê que já tem muitos lugares que estão tirando, né? Estão tirando o sacrário nem se fala mais. O sacrário fica do lado da igreja, certo? Lá do outro lado, e toda vez que antes de ir à missa, eu sempre ia para o sacrário, me ajoelhava e rezava o Santo Terço antes de começar, né? A missa. Sim. Mas pouca gente vai ali no sacrário falar com Jesus, certo? Que se ele está presente ali, eu não sei, porque a igreja é super moderna. E agora, lendo a palavra de Deus, eu entendi que Deus fala que ele não está presente, né, onde ele não, o sacrário não está onde não tem a falta de respeito, né? Porque assim, na igreja, na missa, né, o fiel chega na igreja, ele ajoelha. A primeira coisa que ele faz é olhar para frente. Se tem um sacrário no centro, ele vai olhar ali e vai meditar Jesus ali no sacrário. Mas hoje não tem, ele chega, vai olhar, aí tipo assim, as pessoas vão perdendo a fé. Então assim, é meio que é igual nós. Se alguém tirar o nosso coração, a gente morre. Morre, exato. Assim também é o sacrário. Se não está no centro da igreja, não tem sentido a missa praticamente. E é isso que Jesus fala, que onde é que não está, né, ele não está presente. Onde é que não tem respeito, ele não está presente. Hoje, praticamente, em muitos lugares, né, não está tendo esse respeito. Agora o que eu acho muito estranho, Rony, é que esses sacerdotes, eles lêem a Bíblia de frente, né, da frente para trás, de trás para frente, eles conhecem a Bíblia inteira. Isso, tem a sabedoria. Né? Tem a sabedoria e eles o que eles estão ensinando para o povo, né, dando comunhão na mão e não exigindo que o povo se ajoelhe, entendeu? Então, nessa igreja, nessa catedral que eu frequentava, eu tive uma experiência que uma vez eu me recusei a não aceitar a comunhão na mão. Eu fui para aceitar na boca e o padre, ele me olhou como se eu fosse um monstro, sabe? Ele me olhou assim. Você queria aceitar, né, na boca e boca e eu vi que ele não queria dar, mas ele me deu, mas ele ficou me encarando. Não gostou, né? Não gostou, ele ficou me encarando, eu simplesmente andei, saí de perto dele, mas ele ficou assim me encarando como se fosse para mim, sabe? Querendo me dar ele nunca veio falar puxão comigo. de orelha, não, tem que ficar em pé, para que ajoelhar, né? Tipo assim, mais ou menos. Exato, sim. Mas também foi a última vez que eu recebi comunhão, resolvi não receber mais, entendeu? Nessa igreja. E depois que eu recebi o livro, que fui lendo, eu não fui mais. Não você foi lendo o livro e você foi conhecendo mais, né? As mensagens. Fui conhecendo cada vez mais, eu não frequento mais essa igreja, essa catedral, né? Que infelizmente é bem moderna. Mas a de Londres eu ainda frequento, não a catedral, porque a catedral também já está dominada pelo mal, certo? Eu estive lá outro dia, antes da minha viagem, eu fui em Londres e frequentei essa catedral de Westminster, e eu fiquei chocada na hora da comunhão, porque o sacrário continua no centro, certo? Mas na hora da comunhão, você vê muitas pessoas que não são sacerdotes, se aproximando, inclusive mulheres, certo? Para dar a comunhão. Eu achei aquilo uma grande ofensa para Deus. É verdade. Assim, quem estuda o livro A Palavra de Deus, quem tem acesso a essas mensagens da Palavra de Deus, não sente bem estando nesses lugares. Não sente. É algo de dentro, né? Assim, você não sente legal. Você sente alguma coisa está errado, está ofendendo, é blasfêmia, né? Profanação. E a pessoa não sente bem.
Mas só que tem pessoas que mesmo sabendo o erro, eles ficam calados, tem medo de falar a verdade, né? E as mensagens nos falam, onde é que não tem respeito e não estão presente ali. Então por isso quando a pessoa começa a ler o livro, da palavra de Deus, as mensagens, ele não quer mais saber disso, né? de ficar compactuando, se contaminando com essas profanações. Exato. Então quando eu vi que tinha muita gente se aproximando que não era sacerdote, eu levantei, eu simplesmente levantei e saí, porque eu fiquei chocada porque eu achei que a catedral fosse um pouquinho mais, sabe, conservadora, mas não é, infelizmente. A igreja que eu casei, sim, é conservadora. Eles celebram a missa tridentina, porque foi fundada pelo Santo Felipe Neri. Sim. E o sacrário está no centro, todos se ajoelham para receber a comunhão, a maioria recebe na boca, mas eles são bem tradicionais, entendeu? Mas eles já estão colocando padres muito jovens, inexperientes, só para fazer a comunhão. Porque aí, o que ele vai fazer? Vai perdoar qualquer pecado, né? E quando eu fui fazer a comunhão para pedir perdão pelos meus pecados de ter recebido comunhão na mão antes, ele falou, isso não é pecado, entendeu? E quando eu perguntei também sobre roupa masculina, não, isso também não é pecado. Então eu percebi que porque aquele padre tão jovem está ali. Esse é o motivo, ele quer perdoar. Não, todos os pecados vão ser perdoados, entendeu? É aquele ditado, né? Eles falam que Deus ama todos e todos vão se salvar. Exato. Não importa pecado, né? Por isso exatamente. que lá em Roma o Papa abençoou aí, não tá no pecado, né? Homem com homem, mulher com mulher, pode abençoar que todo mundo vai pro céu. Então, assim, eles querem fazer a vontade deles, mas contra a vontade de Deus eles não querem. Exatamente. E isso, muitas pessoas vão se contaminando achando que é correto, né? Absolutamente. É triste, mas é verdade. Isso. E quando eu expliquei para eles, eu tentei, né, explicar sobre o profeta, ele falou, eu tenho uma filha muito grande para... Você tentou falar com ele sobre o profeta Pedro II? Sobre o profeta Pedro II. Sei. Ele falou que tinha uma fila grande para pessoas para receber comunhão, né, para fazer a confissão. E ele não tinha tempo para ouvir sobre esse profeta. E ele falou, você tem que ter muito cuidado com o que você lê na internet. Eu falei, eu não estou lendo na internet, estou lendo um livro santo escrito por Deus. E aí ele terminou a confissão e foi assim, entendeu? Geralmente tem muitos que não aceitam, né? Muitos não aceitam porque acham que é outra religião. Então, assim, eu penso assim, que eles não têm a humildade de pesquisar, né? Conhecer quem foi esse homem, mas um homem que não tinha estudo. Como pode um homem escrever um livro desse com mais de 4.000 mensagens? Eu vou pesquisar. Ele não sabe pesquisar, olhar, ver, analisar. Já vai logo julgando um livro pela capa, né? Exato. Quando fala que é profeta, essas coisas eles não acreditam. Mas é a verdade, né? A verdade são poucas pessoas que aderem a isso. Infelizmente, né, Ron, eu acho que tem muita gente que hoje em dia fala que é profeta, que se comunica com Deus. E infelizmente muita gente cai, né? Isso mesmo. Eles não vão pesquisar a verdade, né? E simplesmente acreditam. Então eu acho que esse é o problema. Isso mesmo. Só que eles não param e pensam, não. Conhecer os frutos pela árvore, né? Assim, tem que pesquisar, tem que ver, tem que olhar, né? Tem que saber quem foi esse homem. Sabemos que já tem quase meio século de obra pela Palavra de Deus. Exatamente. Né? Não foi hoje, foi ontem que Jesus chamou ele, não. Foi em 1972. Tem tempo, né? Muito tempo. E quantos frutos que a obra Palavra de Deus já não deu? Eu era apenas uma criança, mas agora é interessante, Rony, que é uma coisa que eu descobri no aniversário do profeta, da época que ele foi chamado. Eu nasci no dia 10 de junho. Foi às 8 horas, 20 horas, mesmo horário que o profeta, a mesma data que ele foi chamado e o mesmo horário que ele foi chamado. Eu achei uma coincidência. Coincidência muito grande, interessante, né? Isso mesmo. 10 de junho, às 20 horas. Aí foi o seu nascimento. Na minha certidão de nascimento, certo? Eu nasci 10 de junho, às 20 horas. É incrível. Olha só para você, então já estava registrado, né? Que você um dia viria para a Palavra Viva de Deus. Eu acho que sim. E outra coisa que eu estava comentando no outro dia com o Edmar, eu vi muitas cobras quando eu era criança, certo? Sei. Cobras enormes dentro de casa, assim, atrás da porta da cozinha. Aquelas cobras pretas que se pegar uma criança vai matar. Eu era criança, certo? Sei. Mas eu via muitas cobras, inclusive meu pai trabalhava em roça, e eu ia para a roça levar água ou comida para o meu pai, e uma vez eu ouvi o chocalho
de uma tipo cascavel, né? E quando eu fui me aproximar, era uma cascavel enorme. Se aquela cascavel tivesse... Foi Deus que me livrou daquilo, porque quando eu fui botar a mão achando que era um ninho de passarinho, era uma cascavel ali, batendo os calhos, e certo? Que ela te pega. Eu vi os olhos enormes, né? Eu chamei o meu pai veio e jogou uma pedra, mas ele falou, eu lembro ele falando para minha mãe, era tão grande que quando ele jogou a pedra pulou. Então eu acho que tem a ver essas cobras. Tem. Essas cobras que eu vi, certo? Uma vez andando pelo rio, porque a gente tinha um rio, ficava longe, mas a gente ia muito pro rio. Minha mãe às vezes ia pescar com meu pai, ou então com amigas, dali a gente ia com a minha mãe, né, às vezes durante o dia. E vindo pelo rio, eu na frente, com os meus irmãozinhos atrás, eu era mais velha, eu devia ter uns 6, 7 anos, cantando, certo? E de repente eu vi aquela cobra enorme atravessando a grama. Você não via a cabeça, você não via o rabo, você só via metade da cobra, certo? Atravessando, eu ficava ali paralisada, né? Corria, minha mãe tem uma cobra enorme. Então, eu fui atacada por abelhas, que eu tenho alergia, entendeu? Eu ficava com o rosto enorme. Então, assim, hoje em dia, quando você ouve que eu via tanta cobra, e era sempre eu. Porque meus irmãos e irmãs não viam, era sempre eu, certo? Aí, será que tem a ver com... Porque agora eu estou sabendo sobre a palavra de Deus, tem muita coisa a ver. Você sabe por que tem muita coisa a ver? Porque quando Deus estabelece uma missão pra gente, igual você, né, aceitou, deu sim, significa que você foi uma escolhida. E isso o próprio Satanás, ele já sabe, né? Por isso que ele coloca barreiras, coloca coisas na vida da gente para querer impedir que você venha conhecer, para tirar, né, ele faz de tudo para tirar as almas de Deus, né, para fazer perder as almas. Então, quando isso acontece na nossa vida, é porque a gente é muito especial para Deus. É uma pessoa escolhida. Nós temos uma missão. Quantas pessoas que não acontecem coisas horríveis e às vezes é salvo, né? Porque Deus tem um propósito na vida daquela pessoa. Então, se as pessoas estão na aula pela vida de Deus, antes de conhecer, às vezes passou por alguma coisa difícil e foi liberta, porque Deus te guardou para essa missão, né? E uma coisa interessante também que eu acho, Rony, eu acho que se eu não tivesse saído do Brasil, talvez eu não sei como eu teria conhecido a obra. Porque essa minha amiga que falou sobre a obra, né, falou sobre o professor Jaime Bruni, ela mora na Holanda. E nos conhecemos na Inglaterra, certo? Eu fui estudar em inglês, ela também estava estudando. Nos conhecemos na Inglaterra em 1995. Então, hoje eu fico pensando como a maneira que eu conheci ele, porque ela não é católica, ela é protestante, ela é espírita, ela não frequenta. Hoje, o Eugênio, graças a Deus, quando eu estava vindo para aqui, eu recebi uma mensagem dela do aeroporto, falando, pelo amor de Deus, me envia o livro A Palavra Viva de Deus. Essa que era espírita? Essa que ela é protestante e é espírita. Então, quando eu falava sobre a obra para ela, sobre as mensagens, ela botava as mãos nos ouvidos e não queria ouvir. Não queria ouvir, eu já sei de tudo. Eu falei ali, mas Deus, cuidado com o seu, já sei de tudo, verdade. Né? Porque... Que bom que você alertou ela, né? Eu alertei para ela, não pode ficar falando que você sabe de tudo. Eu acho que você tem que ler a mensagem, o que é que Deus fala do Espiritismo, por exemplo. Isso. Né? Falei para ela. E no próprio livro A Palavra de Deus, Jesus fala do Espiritismo, esse cara da encarnação. Espiritismo e principalmente os protestantes. Então eu falei para ela, cuidado. Então eu simplesmente me recusei de falar, eu não falei mais, certo? Eu desisti, não falei mais sobre as mensagens, vou deixar ela que vai decidir, né? Então, vindo para Santa Catarina, eu estava no aeroporto em Aracaju, entrou uma mensagem dela pedindo, Ira, pelo amor de Deus, me envia o livro, A Palavra Viva de Deus. Então, para mim, ela não sabia que eu estava vindo para Santa Catarina, agora no dia que eu estou vindo para aqui, que ela pede, que eu achei isso muito interessante. Isso. E quando eu li a mensagem, aí ela passou uma mensagem, Ira, você vai visitar o senhorzinho, né, que é o profeta, né, o profeta Santo Papa Pedro II, e aí eu mandei a foto da igreja, da frente da igreja, com as mãos ali, me abençoando. Eu na frente ela ainda não entendeu que era a igreja, que eu estava na frente da casa de Deus Pai, né. Sei. E aí eu falei para ela, eu estou aqui na Família Santa. Ela não acreditou, ficou, você foi antes de mim?
Aí eu falei, mas é assim ali, um vai falando para os outros, que ela não entendia porque, como é que eu entendia mais da obra, que foi ela que falou para mim. Eu falei, não, Eli, mas é assim que Deus escolhe. Um vai falando talvez pro outro. assim, Deus escolheu você para que através de você ela pudesse vir também. E também, né, Rony, para que, né, alertasse também, e ela tem que se converter, né? Porque o espiritismo, né, essas coisas aí, a gente respeita as religiões das pessoas, mas assim, o espiritismo, para quem é católico, né, não dá para... A gente não pode acender duas velas. Não, né? Pode. E sabemos que a Igreja Católica, o catolicismo, é a única igreja, né, que salva, que vai até Deus. Então, assim, se ela despertou isso, pode ser Deus tocando no coração dela através de você, né, para conhecer, para ler a mensagem e ver a verdade. Porque às vezes as pessoas vivem na enganação, achando que, né, tá num lugar que está agradando a Deus e não está. E por isso ela, né, pode ser que ela sentiu no coração de querer ler as mensagens, de querer saber da verdade, né, do livro. Exato. Então é um momento para você já tentar colher um fruto aí para Jesus, né, evangelizando ela com as mensagens da palavra viva de Deus. E outra coisa, eu acho que se eu não tivesse saído da Inglaterra, do Brasil, né, porque no Brasil, na Inglaterra eu tenho acesso, né, eu posso falar acesso, não sei, o conhecimento de várias pessoas de vários países, certo? Sim. E eu estou passando para muita gente de outros países, né, sobre a obra, mesmo pessoas que não são católicas. Então, agora eu acho mais fácil as pessoas que não são católicas aceitarem, sabe? Eu estou achando mais fácil. Um estranho lá na Inglaterra tem muitos católicos, assim? Ou tem muitos católicos. E eu tenho uma amiga da Malásia, ela é católica. Ela é britânica, claro, mas é meio, né? Meio malês, meio católica. Ela é católica, ela não aceitou o livro. Quando eu dei o livro para ela em inglês, ela eu não quero ler, entendeu? E tem uma amiga, como eu já falei no outro programa, do podcast com você, a Bárbara, não é católica, é alemã. Eu falei para ela sobre o profeta Pedro II, ela não aceitou o livro também. Então, tem pessoas assim, né, que não querem aceitar, que me conhecem há muito tempo, certo? Os amigos, né? Os amigos me conhecem há muito tempo, há mais de 15, 20 anos. E acho que não é possível um profeta agora no fim dos tempos, entendeu? Geralmente o próprio inimigo, ele segue as pessoas, né? Ele segue as pessoas, mas quando as pessoas começarem a ler o livro, né, começarem a conhecer a história dele, é aí que Deus toca no coração da pessoa, que a pessoa vai vendo, né, vai abrindo a mente da pessoa. Mas assim, é muito importante isso lá na Inglaterra, né? Eu acho que só tem você de lá, né, que é da Palavra de Deus, da Inglaterra. Quem mora na Inglaterra é o quê? Quem é que mora na Inglaterra? Como é o nome que fala? Esqueci o nome. Inglês? Inglês, isso mesmo. Então assim, vai que você consegue, né, lá com seus amigos ou suas amigas lá, conseguir uma pessoa, né, para conhecer o livro através de você, né? Porque assim, tudo é exemplo, né? Tudo é um exemplo. Se você é uma pessoa cristã, temente a Deus, né, que está em oração, que adere à modéstia, né, que dá exemplo de pessoas cristãs, isso vai atraindo outras pessoas. Diga essa sua amiga que é espírita, né? Pelo seu exemplo, pela sua atitude aí, que vai despertando o coração dela, né, para querer conhecer, querer ler. Isso é muito importante, né? 11h08 aqui na Rádio São José, programa Hora da Família, né? Estamos aqui com a nossa irmã, Maria Ira, lá da Inglaterra, né? É a primeira vez que ela vem aí, né? Que vem a Palavra de Deus, né? Aqui no Santuário, ela participou do podcast com a gente, está aí, aqui na rádio, né? Falando um pouquinho dessa história, né? Dos nossos irmãos lá de longe, né? Que não mede esforço para vir aqui, né? Para estar junto com a família Conceição, passou o Ano Novo aí. Passou o Natal, né? Passou o Ano Novo também, né? Passou o Ano Novo também. E é isso aí, né? É muito assim, a gente vê, né, a gratificação das pessoas, o carinho, o amor. Quando a gente ama de verdade, né, é muito bonito, porque não mede esforço, né? De querer conhecer, de estar junto com a família Conceição, de conhecer a igreja, o santuário. E isso é muito bom, porque a gente tem que aproveitar esse tempo, né? Porque a gente não sabe, né? Geralmente tem pessoas que às vezes não conseguem vir, talvez porque não tem condições, mas Deus olha o coração, né? Ele fala que mesmo que essa pessoa não tenha condições de vir aqui, não onde a pessoa estiver, mas estando na palavra viva de Deus também, essa pessoa, né, terá a proteção divina, né? Porque o livro ensina que aqueles que aderirem a aceitar essas mensagens, né, ficar com o profeta Pedro II até o final, né, obedecendo os 10 mandamentos aí, olha,
terá a proteção dos céus. Então, quer dizer, os filhos da luz, as pessoas de bem, os cristãos que rezam, que obedecem, né, são essas pessoas. Mas geralmente tem muitas pessoas que às vezes moram longe, né, às vezes fica triste porque não vem no santuário e tal. Mas não fica triste não, né? Deus também ele vai te proteger aí. Desde que você é da hora palavra de Deus, né? Tá na palavra de Deus, obedece às mensagens, né? E isso é muito importante. Você gostaria de mandar algum alô para algum irmão aqui da palavra de Deus? Eu quero mandar um alô pro meu marido, que é o aniversário dele hoje. Meu marido é Andrew. É o Leandro? Andrew. Parabéns aí pro Andrew, não sei se está ouvindo a rádio. Muito obrigada, eu vou passar para ele. E eu quero mandar um alô para o povo brasileiro, né, que para eles acordarem, né, e ver que o mundo está passando por uma tribulação que não vai melhorar. Né? Eu acho que a tendência é piorar, porque só Deus que vai melhorar. Os avisos de Deus estão todo naquele livro, né, Rony? E as pessoas têm que acordar e entender e ver que não tem como as coisas não vão melhorar. Porque vai vir um novo presidente. Não vai. Não vai melhorar. Entendeu? Você falou tudo, meu Deus. E eu acho assim, que a impressão que eu tenho é que as pessoas estão tendo assim um bloqueio na mente, não querem, entendeu? Na mente e nos olhos também. Isso. Entendeu? Porque as pessoas não querem... É a nuvem negra que Nossa Senhora fala. É a nuvem negra que está bloqueando ali a mente das pessoas e também o coração, eu acredito. Que não está deixando o Divino Espírito Santo tocar no coração deles, entendeu, Rony? E aí vê, né, que existe uma luz divina ali só pedindo, vem até mim, né? Vem até mim. É isso que Deus está pedindo. Às vezes eu penso, sabe, que pessoas, elas sentem a vontade de querer conhecer a palavra de Deus, mas tem medo de ser perseguido, tem medo do padre, né? Não, se o padre não aceita, então não vou aceitar. Tem muitas pessoas que às vezes têm vontade de querer conhecer, de ler, mas tem esse medo. E a gente não pode colocar o homem acima de Deus. Se você sentiu no coração, né, de estar na palavra de Deus, de conhecer o livro e tal, venha, né? Peça o Espírito Santo para te mostrar, não vai ficar pesquisando na internet, né? Ajoelhe ali, conversa com Deus, peça o Espírito Santo, né? Fala o que vem de Deus, né? Mostra, o que não vem também me mostra. Tem aquele diálogo, porque aí Deus vai te tocar no seu coração, mas tem muitas pessoas que têm medo do sacerdote. Eu sei. Tem pessoas que, não, eu tenho que perguntar ao padre primeiro se eu posso aceitar. Isso que a minha irmã, uma das minhas irmãs, né, que é bem católica, ela frequenta bem a paróquia dela, mas ela não recebe mais a comunhão, se confessa tudo, mas ela que agora não recebe mais a comunhão, porque ninguém se ajoelha, certo? A maioria recebe na mão, então ela não recebe. Então eu vou falar com o padre sobre esse profeta. Eu falei, esse padre jamais vai te falar o que você quer ouvir sobre esse profeta, né? Por que eles não aceitam? Porque a gente sabe que a própria igreja, né, ela é muito rigorosa com relação de aparição Nossa Senhora, essas coisas. Porque antigamente, né, os videntes lá, Santa Bernadette, eles colocavam aparelhos para ver se estava falando a verdade, e aí era aquela rigorosidade muito forte para cima deles. Então a própria igreja tem isso, né, com os videntes, né, os profetas, porque é uma coisa assim que isso vai contaminando os sacerdotes de uma maneira que eles não querem saber. Ele não age com a humildade de querer conhecer, de querer saber. É por isso que Nossa Senhora fala nas mensagens, que a própria igreja despreza as mensagens dela, e ela está certa, né? O que acontece hoje? É um choque. Eu acho assim um horror, porque imagina como Nossa Senhora não chora. Certo? Porque ela vê o filho dela ali sofrendo, como ele fala que as chagas dele estão abertas, sangrando, entendeu? Por causa dos nossos pecados, por causa dos sacerdotes fazendo o que estão fazendo. E é um grande sofrimento para eles. Então a gente tem que tentar, né, alertar as pessoas, né, sobre a palavra viva de Deus, e eu espero que o coração de muita gente ainda não seja tocado, né, antes que seja tarde. Entendeu? Verdade. E uma coisa também a gente vê, né, que Nossa Senhora ela fala que lá em Nazaré que os leigos salvariam a igreja. Aí a gente para e pensa, mas os leigos salvar a igreja, mas e os sacerdotes? Exatamente. Eles que tinham que salvar a igreja, tinham que falar. Exato. Mas a gente para e pensa, mas eles não falam das mensagens de Nossa Senhora. Só os leigos. Se eles falassem das mensagens de La Salete, de Fátima, o terceiro segredo, o mundo seria outro. Mas infelizmente eles não fazem. Então nós, os leigos, tem que falar. Então por isso que faz sentido Nossa Senhora falar os leigos que vai salvar a igreja nesse tempo.
Por exemplo, eu sempre frequentei missa desde criança, que minha mãe sempre levava a gente aos domingos, meus pais, né, porque a gente ia com os pais. Mas quando eu era jovem, que eu fui morar no Rio de Janeiro com 20 e poucos anos, eu tive uma experiência uma vez num voo, que teve uma tribulação no Rio de Janeiro, e eu tinha um texto dentro da bolsa, embora eu não sabia rezar. Por que eu não sabia rezar o texto? Porque os padres e sacerdotes não ensinam. A gente frequentava a missa, eles dão aquele sermão ali, mas o sermão fala o que eles querem que a gente ouça, né? Então eu gostaria de ter ouvido naquela época, quando eu era uma criança, como como rezar um texto, por exemplo, entendeu, Rony? Eles não ensinam. Qual direção que você tem que seguir? Essa direção, o lado direito, o lado esquerdo. Eles não ensinam como rezar um texto. Eu fiz o catecismo, tudo, mas eles não ensinam como rezar um texto. Eu não aprendi. Se no catecismo deveria ensinar, eu não sei, mas eu não aprendi no catecismo. Então, essa experiência que eu tive no Rio de Janeiro, me aproximando, que não tinha um pouso, certo? E o avião lá, vou dar uma volta na Barra até eu conseguir um pouso. E começou, o avião, o tempo fechou completamente, começou a balançar muito e tinha uma mulher do meu lado que estava em pânico desde o dia anterior, que o voo dela era no dia anterior e ela disse que degolou e teve que descer porque não tinha... Sim. Houve um problema no voo, né, no avião dela. Eu falei, não, meu voo é hoje, não tive problema. Então, quando eu chego no Rio de Janeiro, essa tribulação que acontece, o avião começa a balançar, e o tempo horrível, fechando. O povo é todo desespero, né? Então, eu tirei o texto da bolsa, Reone, comecei a rezar, né? Comecei a rezar o Pai Nosso, Ave Maria, e o tempo limpou completamente, o avião ficou normal, entendeu? Não teve problema, teve pouso, né? Logo estávamos no chão. Então, eu tive essa experiência quando eu tinha 20 e poucos anos, entendeu? Tá vendo? Então, a fé, né? A fé, né? E como o rosário ajuda para você ter ele na bolsa, certo? Por isso nós devemos rezar o rosário, né? E os sacerdotes, eles precisam muito das nossas orações, porque eles são mais tentados do que nós. Exatamente. Por isso que, né, Jesus no outro pede pra gente rezar por eles, porque eles são muito tentados. Imagina. E eles que deveriam falar a verdade, se eles falassem divulgassem mensagens Nossa Senhora, alguns divulgam, mas são muito poucos. Falar das mensagens do livro, se eles aceitassem o livro A Palavra de Deus, né, falar, gente, né, um profeta, Jesus escolheu esse homem desde 1972, vem falando, né, do final dos tempos, vocês têm que procurar conhecer, saber. Se falasse isso aí, nossa, o mundo seria outro, mas persegue as pessoas que querem falar, querem calar as pessoas. Exato. E hoje, por isso que o mundo está aí. A gente vê que hoje os católicos, tem muito católico que estão morno. Católicos, sim, frios. Na minha família mesmo. Antigamente parece que os católicos eram mais fervorosos, né? Eles defendiam mais a igreja, eram mais corajosos, faziam palestras, né? Passeatas na rua e tal. Eu participei de muitos encontros de jovens, entendeu? Com Cristo, né? Tinha muitos, na minha época tinha muitos encontros de jovens com Cristo. Fazer aqueles encontros e tal. Mas na verdade, aquele ali já era o início dessa evangelização que tem hoje, né? Esse barulho que tem hoje, né? Eu acredito, né? Mas eu participava dos encontros de jovens e hoje a gente com vê, Cristo. E hoje a gente vê que muitos católicos estão aí, aceitando os erros que vêm lá do Vaticano, batendo palma, o sacerdote fala axé, responde e todo mundo tapado, mudo. Exatamente. Então assim, somos nós, né, que temos que falar e alertar as pessoas e tal, e mesmo assim eles perseguem do mesmo jeito. Né? Num grupo aí você vai falar da palavra de Deus, as mensagens de Nossa Senhora e já começa a ficar achando que a gente é radical demais. Então é uma coisa assim, é por isso que Jesus fala que quando ele voltar, será se vai ter fé nessa terra? Só para a gente basear um pouco, a gente vê o mundo antigamente e o mundo que está tendo hoje. Uma coisa que me deixou muito surpresa, eu tinha que ter vindo aqui, conhecer a palavra Viva de Deus, conhecer a família Santa Conceição, porque eu acho que eu estava um pouco radicalizada, certo? Eu estava assim, né, usando, não posso usar isso mais, não posso usar essa mais. Meu marido gosta de tomar uma taça de vinho, por exemplo, no jantar. Eu já não queria mais tomar o vinho com ele, certo? No final de semana, eu digo, eu não vou tomar mais, Sandro, agora, não, entendeu? Ele não entendia por quê. E eu vendo a família Conceição agora, essa família Santa Conceição, né? Que é uma família incrível. Eles têm uma vida normal, entendeu?
canta, né? E fica todo mundo rindo, todo mundo tem uma vida normal. Se tiver que assistir um filme, vai assistir um filme. Isso leva mesmo. a vida normal. Então eu tinha que ter vindo aqui, né? Para ver que a gente não tem que também ser tão radicalizado. A gente, é igual você falou, você está certinho. Tipo assim, o radical tem hora que atrapalha demais, né? Tem muita gente que... atrapalha. Meu marido já estava assim, mas até quando que vai isso? Né? Entendeu? Principalmente quem é casado, né? Tipo assim, às vezes a mulher é casada com o esposo, aí é casado, aí por causa, né, de estar na hora pela vida de Deus, aí não, né, diante da esposa não quer se mostrar, né? Assim, exato. Porque não, é pecado. Aí é radicalismo, porque se é casado, né? É uma só carne, claro, né? Tem uma só carne, não tem que privar o seu corpo pro seu marido. E uma coisa também, né? Pode fazer, né, as coisas, mas sempre fazendo, né? Botando respeito a Deus, exato, colocando Deus sempre em primeiro lugar. Primeiro lugar. É verdade. Tipo assim, não pode ficar... porque muitas das vezes, quando a gente radicaliza demais, atrapalha a família, atrapalha o casamento. Você assusta as pessoas, porque a minha família, por exemplo, eu antes de vir para aqui, eu fui para Sergipe, fiquei 6 semanas com a minha família, e eu ainda volto para ficar mais um tempo com ele. Mas a maioria das minhas irmãs, eu não vi, eu ainda não encontrei, porque eles estão todos com medo, estão preocupados de viver a ira que vai falar sobre uma obra que eles não querem, entendeu? Estão assim, quem é esse profeta? Então é um choque, isso, né? Isso mesmo, verdade. Tem muitas pessoas que falam assim, mas não precisa andar com essa saiona, não precisa isso. Aí a gente para e pensa, claro que precisa, né? Precisa, não, isso se a gente ama sim. a Deus e ele fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, exato, devemos cobrir nosso corpo por amor a Deus. Não é, o corpo não é nosso, é de Deus, né? Por isso que a gente tem que ter esse respeito. E as pessoas falam que a gente é radical, porque usa uma calça, usa uma saia, tá calor, tá isso e tal. Mas isso faz parte, né? Faz parte, com certeza. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Hora da Família, aqui da Rádio São José, tá? Muito obrigada, quero agradecer aí. a família Santa Conceição, né, por estar me dando essa grande, amazing, incrível oportunidade de conhecê-los, né? E passar um tempo aqui com todos vocês. Agradecemos aí. E você também, Eugênio. Muito obrigada. Por nada, agradecemos aí, tá? E que Deus abençoe você e toda a sua família, seu esposo, tá? Amém, e vocês também. Quiser vir aqui na rádio, para o espaço estar aberto, tá bom? Ok. Muito obrigado aí pela sua participação, tá? Obrigado, muito obrigada. 11h22 aqui na Rádio São José, falamos aí com a nossa irmã, né, lá da Inglaterra, aqui no programa Hora da Família. Muito obrigado aí pelo carinho, pela satisfação. Agradecemos, né, os nossos irmãos também, ouvintes que estão ouvindo a Rádio São José. Falamos com a nossa irmã Ira lá da Inglaterra, participando aqui com a gente. 11h22, vamos de música na programação da Rádio São José, a Rádio da Família, na sua sintonia, nesta manhã de quinta-feira, né? Música, sucesso para você que tá ligado com a gente.